Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém. E os amigos e irmãos que estão nos acompanhando através desta live. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. E estamos gratos, por mais essa oportunidade, a qual o Senhor Ele tem concedido a cada um de nós, para nós juntos louvarmos e engrandecermos o seu santo e excelso nome. Nesse momento eu convido todos que puderem ficar em pé para nós fazermos uma oração. Santo Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos gratos, ó Deus, por Tua graça, Tua misericórdia, por Tua presença, ó Deus, que é real neste lugar. Muito obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa noite representada. Muito obrigado, ó Deus, por Tua misericórdia, pelo perdão, ó Pai, dos nossos pecados, ó Deus. Muito obrigado pelo dia em paz que passamos, pelas bênçãos e pelos livramentos que o Senhor continue, ó Deus, nos dando graça e entendimento a cada dia, ó Pai. Neste momento, nós queremos Te agradecer também por mais essa oportunidade que o Senhor nos entregou nessa noite de estarmos aqui dirigindo o culto. Que tudo seja, ó Deus, para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa cada ministério que for louvar. E também o mensageiro da noite, o pastor, ó Deus, usa ele, ó Deus, com poder e grande glória. Nós queremos, nesse momento, também interceder pelas pessoas enfermas, pelas pessoas, ó Pai, que perderam nessa semana os seus entes queridos, ó Deus, que o Senhor possa estar consolando, ó Pai. E a Ti oramos, ó Deus, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Convido toda a igreja para nós cantarmos o hino de número 469 do nosso cantor cristão. 469. Corajosos. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esformado já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ainda vamos louvar o 475. Lutar.
Vamos batalhar juntos, pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal, quem vencerá? Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias vão devir, venham todos proclamar Jesus. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos louvar ainda o 476, Brilho Celeste. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando
raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para os céus. Amém? Convido toda a igreja para nós lermos agora os Salmos 90. E eu queria fazer essa leitura com toda a igreja. E eu queria convidar a igreja para nós lermos para um data show, para ficar uma leitura padrão, amém? Nós vamos ler todo o Salmo 90. Eu leio o versículo ímpar e a igreja os versículos pares, amém? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de amanhã, são como a erva que cresce. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Alegra-nos pelos dias
em que nos afligiste, e pelos anos em que não vimos mal. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? O versículo 1 diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E o versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos dias sábios. Que nós sempre possamos, assim como o salmista, né? Esse salmo foi escrito por Moisés, e assim como ele escreveu nesse versículo 12, né? Que nós possamos sempre pedir ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos dias sábios. Amém? E nesse momento o Ministério Feminino está com a oportunidade. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 107, o 1 e o 8. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém? Falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos.
pode comparar, comparar, mas riqueza é o que nos falta. E coroa até teremos, ali cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e livre viveremos, e pra sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos, para sempre estarei desde os rios, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia. Aleluia. Amém. É que nosso Deus que continue nos abençoando. Eu peço à igreja que quando for orar, não esqueça de orar, né, por Raquel de Sebastião, que ela está internada. Também pelo José Lucas e seu filho também, né, que estão no hospital. E também orar pela irmã Luciana também, né, que ela pediu oração pela sua filha e pelo seu genro também. E orar também pelo o irmão José Alves, que é o avô de Paula, né, que está aqui conosco. E como é o esposo da irmã Zézia, né, costureira, que ele mora aqui. Ele também está internado, né, Paulo? Está internado também, para que o Senhor, né, faça a sua vontade na vida dele e na vida de todos. Também ore pelos hospitais também, porque a irmã pediu oração hoje no grupo, né, orando pelos hospitais que estão muito lotados, né, com crianças também, e a Covid está voltando novamente, né, para a gente se cuidar, né, e que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Amém, graças a Deus, né? Nessa noite, né, tem os visitantes aqui nos visitando nessa noite, né? Como já foi dito, né? Maria Paula, né? A colega de Raquel. E também Emily, colega de Laiane, né? Como é que é a igreja? Bora dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Eu não apresentei Rayane, porque Rayane já é de casa, né? Amém? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer.
Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Mais uma vez, visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver, oh aleluia. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Amém? Nesse momento, né, o pastor está com a oportunidade para fazer as dedicações dos dízimos e ofertas, e logo após o Ministério de Louvor está com a oportunidade. E eu estou grato a Deus, né, por mais essa oportunidade que Ele tem concedido. E peço aos irmãos que continuem orando por mim e por toda a minha família. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Há aproximadamente uns 15 anos atrás, quando chegamos aqui, um dia eu fui informado, nós no culto aqui, que nós teríamos festivo no sábado. Pastor, olhe, os irmãos aqui vêm para a igreja no sábado, quando tem festa, e no domingo costumam não vir. E aí eu lembro que nessa época eu fiz até assim, a gente ia ter um evento festivo na igreja, eu disse, então, aí eu me organizei, nos organizamos e trouxemos um pregador no sábado e outro no domingo. Eu digo, a gente faz 2 dias de festa, que é para o povo não ter uma desculpa, no domingo tem que vir de novo porque é festa novamente. E eu já vi que tem que ser assim mesmo, quando a gente tiver festa aqui tem que ser uma no sábado, outra no domingo. Quando tiver culto em ações de graças tem que ser um no sábado e um no domingo. Porque os irmãos só ficam enfadados se não tiver festa no domingo. Se tiver festa no domingo, não se enfadam não. Mas nós louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite. Graças a Deus por sua bondade. Irmãos, o Salmo 84, eu quero deixa corrigida mesmo. Salmo 84. O salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma deseja e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Isso, irmãos, isso quer dizer o seguinte, que se criaram teorias e muitas pessoas usam o pretexto, a desculpa de falar que adorar a Deus se adora em todo lugar. E é claro, em todo lugar nós adoramos ao Senhor, adoramos em casa. Mas o salmista está dizendo, os tabernáculos do Senhor são amáveis. Salmo 122, nós já vamos orar. Salmo 122. Já? Alegrei-me quando me disseram, vamos, não é ir na casa do irmão para orar, não. Vamos à casa do Senhor.
é bom podermos estar juntos, irmos à casa do irmão, mas o Senhor, Ele providenciou, Ele preparou o lugar, Ele preparou a sua casa, o seu tabernáculo, há um lugar onde nós precisamos nos reunir, nos juntar para adorar o Senhor. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite é nos fazendo coro com o salmista no Salmo 84, com o salmista no Salmo 122. Eu só não vou se eu não puder. Se eu não posso, é uma outra coisa. Mas eu vou sentir saudade, eu vou sentir falta. Porque é alegria estar na casa do Senhor. É alegria poder estar na casa de Deus. Então, eu encontrei teus altares, Senhor dos exércitos. Salmo 84, eu posso ir ao altar do Senhor, eu posso estar na casa do Senhor, e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bom estarmos aqui nessa noite, é bom ver você aqui hoje à noite. Então, é mais do que cantar um hino aqui na frente, é mais do que ouvir a pregação. Talvez você pense, o que é que a gente vai ouvir de pregação hoje? É mais do que a pregação, é o altar do Senhor. Nós estamos reunidos na presença do Deus eterno, do Deus santo. Deixe com o pastor a responsabilidade e a culpa, se ele vai pregar infidelidade ao texto ou não. Mas aproveite o privilégio que você tem de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, com o povo do Senhor. Nós vamos orar a Deus, orarmos ao Senhor. O culto ontem foi uma bênção, nós agradecemos a Deus por sua bondade, por ter nos dado a alegria de estarmos aqui ontem juntos, agradecendo a Deus em um culto em ações de graças, juntamente com a nossa irmã Nininha. E hoje no grupo, a irmã Raquel, a esposa de Sebastião, estava agradecendo a Deus porque ela assistiu todo o culto. Acredito que hoje já ela assistiu todo o culto e ela louvou a Deus pelo testemunho aqui do culto, louvou a Deus porque para ela foi edificante. Então, oremos pela nossa irmã Raquel, que com certeza também estará assistindo o culto de hoje. Ela está internada com Covid aqui no hospital, em Escada. E aí nós vamos orar pela irmã Raquel, vamos orar por José Lucas, como a irmã Bia falou, orar por irmã Luciana, pela filha, o genro, orar pelo irmão José Alves, que é o avô de Paula, e orarmos também por Vanessa. Nós temos orado aqui por Vanessa, e estaremos também orando pela nossa irmã Ana, que é a Ana, a vizinha da irmã Teresa. Ela já está em casa, já está em casa, não está mais hospitalizada, mas oremos por ela, oremos e no que pudermos também nos mobilizemos para ajudá-la, não somente na recuperação, que ela vem desse seu problema pós-cirurgia, mas que nós possamos, de alguma forma, vermos a situação da nossa irmã, como igreja, como família, para nós também estarmos ajudando em outras áreas necessárias na vida dela, em nome do Senhor Jesus. E aí, oramos agora, todos nós oraremos, será uma bênção, estaremos orando pela nossa irmã, mas depois você lembre-se disso, para nós estarmos chegando junto e vermos o que é que a gente pode fazer mais para estarmos colaborando, contribuindo e ajudando a família da nossa irmã Ana, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque, Senhor, é um privilégio estar na Tua casa, é um privilégio estar nos Teus altares. E como o salmista fala no Salmo 122, alegrei-me
quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ó Deus, como é bom estar na tua casa. Quanto, Senhor, quantos hoje desejariam estar na tua casa e não estão? E quantos outros também, ó Deus, que negligenciam a oportunidade, o privilégio que o Senhor está lhes oferecendo, lhes dando, de estarem na tua casa, Senhor. Deus, é aqui que nós, como corpo, como família, colocamos a nossa vida dentro do teu altar, Senhor. Pedimos, ó Deus, o teu perdão, a tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor venha inflamar a nossa alma com sede, com fome, desejo de Deus, desejo da tua palavra, desejo do que é teu. Louvamos, Senhor Pai, porque o Senhor é quem, com muito amor, tem nos chamado, tem nos vocacionado e tem nos envolvido, ó Deus, com teu amor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque quantas vezes, Senhor, com tanto conhecimento, informações, consciência da verdade do Senhor, de que, ó Deus, como cristãos, temos sobre nós os teus cuidados, e quantas vezes queremos agir da nossa maneira, dos nossos jeitos, Senhor. Perdoa-nos em nome de Jesus e que nós possamos ouvir a tua voz. Queremos orar a ti, ó Deus, também pela vida dos teus filhos, ó Pai, pela vida da irmã Raquel, Senhor, hospitalizada, que o Senhor seja com ela. Já te agradecemos por ela estar se recuperando, mas que o Senhor continue, ó Deus, estendendo as suas mãos sobre a vida de tua filha e que a restauração seja completa. Assim, ó Deus, pedimos pela vida do irmão José Alves, pela vida de José Lucas, Senhor, pela vida do seu filho. O Senhor é poderoso para restaurar. Sim, meu Deus, pedimos pela vida de Luciana, nossa irmã, sua filha, seu genro, que o Senhor faça maravilhas em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bondoso para conosco. Colocamos também, Senhor, diante do teu altar de oração a vida de Vanessa, Senhor. Te louvamos pela vida daqueles que se mobilizaram durante essa semana para estar indo fazer doação de sangue ali no Hemop. Mas, querido Deus, que Vanessa prove do milagre do Senhor, da bênção do Senhor sobre a vida dela. E tantas outras pessoas, Senhor, que estão enfermas, hospitalizadas, com mais esse surto, ó Deus, de Covid, que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus, que venha a saúde sobre os enfermos, sim, sobre a vida de outros mais, Senhor, que não foram mencionados aqui, mas o Senhor conhece e sabe de todos eles, e o Senhor é poderoso para curá-los, para trazê-los, para trazer saúde sobre suas vidas. Pai bendito, nós também queremos, ó Deus, pedir pela vida da nossa irmã Ana, que o Senhor esteja, ó Deus, não somente fazendo-a recuperar desse problema, dessa situação sua pós-cirurgia, mas que as portas se abram, Senhor, para que as necessidades da tua filha, Senhor, sejam supridas em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por todas as vidas que estão aqui nessa noite, e que, ó Deus, todos estejam fazendo coro com o salmista no Salmo 84. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Pai bendito, te agradecemos por esse momento, onde nós estaremos, Senhor, fazendo nossa oferta, nossa dedicação de ofertas e dízimos diante do teu altar. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja dando a graça aos teus filhos e operando sobre suas vidas, ó Deus, em todas as áreas, inclusive, ó Pai, na área financeira. Que os teus filhos vejam a tua mão estendendo sobre ele, fazendo, ó Deus, terem suas necessidades supridas. Que o desemprego, que, ó Deus, os dias maus, eles vão vir, mas nós temos um Deus que cuidará de nós em todo o tempo. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor.
Recebe, ó Deus, todo o louvor e adoração da tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar a Deus com o Ministério do Louvor. Oi, som. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Nós servimos a um Deus que restitui, Deus que é poderoso para refazer as nossas vidas, para curar, para libertar. Então, vamos colocar de pé, vamos celebrar esse Deus maravilhoso ao nós servimos.
celeiros transbordarão de quê? Da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor instituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Aleluia. Olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim para ela: olha, isso, pode falar com ênfase, diga assim: olha, você sabia que na presença do Senhor há fartura de alegria? Então você pode pular, gritar, dançar, cantar, desde que seja na presença do Senhor. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e vi secado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi,
dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Aleluia. Ontem nós tivemos aqui um testemunho abençoado em que mais uma vez podemos contemplar a grandeza do nosso Deus, né? Eu achei interessante que no final a irmã Neninha pediu a palavra, que tinha esquecido de relatar um detalhe que faz toda a diferença. Os detalhes fazem a diferença, e engrandeceu ainda mais aquilo que Deus fez na vida, né, da neta dela, na vida da família dela. E a gente, o nosso coração nunca pode deixar de ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos oferecido. Só o fato de a gente estar aqui nesse exato momento, estarmos respirando, estarmos bem, estarmos saudáveis, dispostos, já é motivo de sobra para nós estarmos agradecendo ao nosso Deus. O Senhor, Ele tem bênçãos sempre no seu coração, ao desejo de abençoar os seus filhos. Mas certamente que na nossa parte, o que é mais importante é quando nós estamos buscando ao Senhor, quando a nossa prioridade, na verdade, não é receber as bênçãos do Senhor, não é buscá-lo por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas buscá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa em nossas vidas. Amém? Então é isso que nós vamos declarar nesse exato momento. Deste mundo, por ser honrado por todos, eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer, é a maior riqueza que o homem pode ter, Senhor.
estiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Agora eu quero tocar teu rosto, eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter, não ter. Do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Vamos aplaudir o nosso Deus. Ele é digno, Ele é merecedor. Ele está entre nós nessa noite. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Amém, graças a Deus, né? Também eu quero agradecer desde já a Deus e aos irmãos, né, que têm orado por Camila, né? Ela está podendo caminhar para a igreja e que os irmãos continuem, né, orando pela recuperação dela, né? Acho que ela já está quase correndo, mas se eu mandar correr, ela corre, viu? Amém? Que Deus continue nos abençoando. Pastor, está com a oportunidade. Ele tá bonitão hoje, não tá? Quando ele vinha chegando por ali, eu disse, está chegando o pregador da noite. Eu pensei logo, eu digo, hoje ele prega. Quem gosta... Quando foi amanhã, aí minha mãe chega e diz assim, Tânia, bota o culto aí pra gente ver. Pra gente ver, né? Aí ela vai, aí meu pai bota lá na televisão para ela assistir o culto daqui. Aí quando bota o culto que ele não precisa nem dizer quem está dirigindo, que ela vai ouvir, né? Ela diz, é Tiel que está dirigindo, é. Aí ele faz, olha Rama, ele hoje está certo, ele hoje está como dirigente de culto. Hoje ele foi de terno, Rama. Oxi, negócio de dirigente chegar para dirigir o culto sem uma gravata, sem...
Ele hoje dirigiu o culto. Hoje ele vai ficar feliz. Amanhã ele vai ficar muito feliz quando ele ver que Salatiel estava dirigindo o culto hoje todo bonitão desse jeito. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Amém. Nos diz o texto sagrado: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, para receberem o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós
será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oremos. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos por tua bondade, por teu amor conosco. O Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos vivificou e nos santificou, Pai, para esse momento, para estarmos aqui nessa noite, para estarmos aqui glorificando, adorando o teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, pela vida da tua igreja, pela vida de todos que estão, ó Deus, fazendo esse culto hoje à noite. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, Pai, para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, por teu grande amor para conosco. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós louvamos a Deus. Acredito que a última vez que nós pregamos nesse texto aqui, Romanos capítulo 8, nós falamos aquilo que o texto começa falando, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e o Senhor trabalha na nossa vida de maneira tão maravilhosa. E aí nós meditamos aqui e ficamos atentos à parte do texto, do versículo 28 em diante, quando o texto diz que todas as coisas, nós sabemos, elas cooperam, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Nós não fizemos essa leitura hoje à noite, a partir do versículo 28, nós só lemos até o versículo 27. Mas quando nós pregamos aqui a última vez, falamos que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias. Que Deus, Ele trabalha não somente em todas as circunstâncias da nossa vida, mas Ele, além de trabalhar em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele trabalha para o nosso bem. Deus trabalha em todas as circunstâncias, mas para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. E mais ainda, nós falamos que Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Ou seja, Deus não trabalha segundo o nosso propósito, segundo o nosso entendimento ou segundo o nosso querer. Deus trabalha de acordo com o seu propósito, com o seu querer. Ele tem os seus planos em nossa vida. Pregamos aqui ontem à noite, Salmo 139, e nós lemos o texto sagrado que o Senhor, Ele nos conhecia,
que o Senhor ele já nos via ainda informes. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Antes de sermos formados, antes de ter a formação do nosso corpo, nossos órgãos, nossos membros, o Senhor já nos via, já nos contemplava. E o salmista diz que nós não temos como fugir, como nos esconder dele. Se formos para as alturas, ele lá está. Se formos para o abismo, ele lá está. Ele nos contempla durante todo o tempo. E o salmista diz nesse Salmo 139, que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Pois bem, hoje nós queremos, em um breve tempo aqui, aproveitarmos para meditar nesse texto, mas eu não queria pensar com você aquilo que nós já meditamos outras vezes aqui, quando o texto diz que Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem ou para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que o texto está falando aqui de uma vida pelo Espírito, uma vida guiada pelo Espírito, aqueles que estão inclinados para o Espírito e não para as coisas da carne. Nesse capítulo 8 de Romanos, há um versículo muito pertinente, que é muito conhecido, assim, ou talvez muito citado, que é o versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós se Deus é por nós? Em outras palavras, é claro que a gente pode até pensar assim, como nós quando pregamos aqui nesse texto a última vez falávamos isso, o inferno se levanta contra nós, o mundo é contra nós, as coisas vão sendo erguidas e se unindo contra nós. Nós não vamos dizer que alguém chega e diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí resume dizendo, ninguém. Nós vamos encontrar tantos contra nós. Mas o texto, quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim, se Deus é por nós, se Deus é por você, para que se preocupar com quem vem contra? Por que se preocupar com aquilo que se levanta contra? Ou seja, diante das nossas ansiedades, diante das nossas preocupações, diante das angústias que vêm contra nós, que vêm à nossa vida, Paulo está dizendo assim, ei, pare, tem algo contra, tem algo, o mar está revolto, não está dando certo, tenha calma, sossegue a sua alma, Deus é por você, Deus é por nós. Nós estamos às vezes lutando com as nossas armas, mas Paulo está aqui falando que aqueles que lutam, digamos assim, a luta com as armaduras na carne, perecem, eles não resistem, não tem como ele ser vencedor, porque a mente da carne é voltada para as coisas da carne, e a mentalidade da carne só leva a perecer. Mas aquele que pensa ou que leva as coisas pelo Espírito, ou aqueles que vivem pelo Espírito, eles são vencedores, diz a palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, que diz que aqueles que buscam as coisas da carne, eles perecem realmente, mas aqueles que dedicam-se ou buscam as coisas do Espírito, esses têm a vida eterna. É baseado em textos, ou nessa ideia que Paulo tem de que a nossa vida está em Cristo agora. E há um texto, e há uma parte nesse texto que nós lemos agora, muito maravilhosa, muito interessante, que diz que se nós padecemos, ou se nós tomamos parte no sofrimento de Cristo, é sorte que também com Ele nós viveremos. Ou seja, se nós sofremos pacientemente em Cristo, nós seremos vitoriosos por Cristo Jesus, diz a sua palavra. Agora, é claro que sofrer
e ser paciente, aguentar mesmo diante dessas coisas tão terríveis que às vezes vêm contra nós, não é fácil. Aí o apóstolo termina, digamos assim, a exposição de Romanos 8 com essa declaração sobre a segurança que tem aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele faz isso encerrando essa declaração no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31, dizendo, ou melhor, fazendo 5 perguntas. E a primeira delas é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo, se Deus está conosco, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos deter? Eu falei ontem à noite ainda, que quando o Senhor deu a José os sonhos, nem os seus irmãos, nem mesmo os seus pais entenderam os sonhos que Deus deu a José. Eram os planos de Deus na vida dele, eram os propósitos de Deus na vida de José. Mas os pais de José, os irmãos de José, não compreenderam isso. Agora, imagina se Deus tinha o propósito de exaltar José, se Deus tinha o propósito de engrandecer José, se Deus tinha um plano de tornar José um governador, um líder maior. E as pessoas da família não entenderam e pensaram, isso vai ser em casa, isso vai ser com a nossa família. José vai dominar todos nós. Os irmãos, os seus 11 irmãos, vão ter que se sujeitar a ele, se curvar diante dele, servir a ele. O próprio pai pensou, será se os seus irmãos, seu pai e sua mãe, vão ter que se dobrar e se curvar diante de você? Ou seja, o que nós temos, a nossa visão, irmãos, acerca da nossa vitória com Deus, ela é muito superficial. O que nós temos digamos assim, de ideia da ação de Deus sobre nós é muito superficial. Aquilo que você está contando em receber de Deus, aquilo que você espera receber de Deus, é muito pouco diante do poder do Deus que você serve, diante do Deus que está na sua vida, diante do Deus que te envolveu com tanto amor. Porque quando o salmista diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós falamos, a tradução é, se Deus está conosco, quem poderá nos deter? É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, olha, se o Rei e Senhor do universo, se o Criador de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas e colocou-as, encaixou-as no seu devido lugar, aquele que escolheu você antes de você existir, mas que tem toda a sua história, a história da sua vida, aquilo que ainda vai acontecer, ele já tem registrado no seu livro. Ele diz, se esse Deus é com você, se esse Senhor é com você, se esse Rei eterno é com você, se Ele está sobre a sua vida, você olha para os lados, olhe à sua volta, olhe à sua frente, olhe atrás, olhe para a direita, olhe para a esquerda, e pense o seguinte, quem poderá me deter? O que é que pode me fazer parar? O que é que poderá me abater? O que é que vai fazer? O que é que vai abalar a minha vida? O que vai me fazer desistir da caminhada? O que é que vai fazer desanimar na minha vida? Se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador, o Supremo Deus, Ele está comigo, Ele está na minha vida, quem pode me parar? Ainda que o inferno se levante contra nós, certamente, é isso que Paulo está dizendo, ainda que todo o inferno se levante contra você, certamente você vai triunfar, porque Deus é por você. É essa a palavra do apóstolo Paulo. E se você vai observar, a partir desse versículo 31 em diante, ele vai começar a descrever
nessas 5 perguntas, além dessa que ele já fez, se Deus é por nós, ele vai começar digamos assim, a distribuir isso, perguntando: o mundo, a carne, o diabo, como se tudo isso, o meu Cristo já venceu lá na cruz. Você já pensou? Quando você está diante de Deus, você só está diante de Deus não é porque você faz uma oração. Você não está diante de Deus porque um dia você chegou na igreja, levantou a sua mão e o pastor orou por você. Você não está diante de Deus porque um dia você foi imergido nas águas, no batismo. Não. Você não está diante de Deus porque um dia na igreja você recebeu uma porção do Espírito, você falou em línguas, Deus te deu dons. Não é por isso. Você está diante de Deus porque Cristo Jesus foi à cruz e morreu por você, morreu em seu lugar, levou a sua condenação, entregou a sua vida por você, disse: Pai, está tudo consumado. Em outras palavras, tem gente que pensa assim, que Jesus quando diz está tudo consumado, os pecados todos foram perdoados. É mais do que isso, o preço foi pago. Quando ele diz: Pai, está tudo consumado, ele está dizendo: Pai, agora é teu mesmo. Eles são teus de fato e de verdade. Eles são teus porque tu escolhesses na eternidade. O nome deles tu registrasses no livro da vida. Mas eles são teus agora, Pai, porque eles foram comprados pelo meu sangue na cruz. E quando o Filho diz está consumado, ele está dizendo: eles te pertencem. É tudo teu agora. Então você tem mais do que você pensa, você é mais do que você imagina diante de Deus. Há uma ideia, se nós percebermos nesse texto, que é o seguinte, irmãos: você faz parte do povo, ou a igreja que é parte do povo de Deus, é o povo mais rico dessa terra. O povo mais rico do mundo é o povo que teve o encontro com o Senhor Jesus, que foi alcançado por tamanha salvação. Outra coisa que a gente aprende com esse texto é que nós somos o povo mais poderoso da terra. E não pense, irmãos, que esse poder é por causa de você. Não, é por causa dele. Por isso que não dá para a gente se iludir, se enganar com a espiritualidade de alguns que demonstram ou que dizem ter poder para fazer isso, ter poder para fazer aquilo. E eu fico às vezes abismado, porque eu sei de igrejas que todo culto, antes do culto, tem que passar por um corredor para receber unção, para ser curado de tudo que é enfermidade. E o povo faz o corredor e todo mundo passa para ser ungido, que recebeu imposição de mãos. Aí todo mundo que recebeu imposição de mão tem que tomar posse da bênção, e não importa a doença, vai ser curado, porque tomou posse da bênção. E eu fico pensando, e ainda para manter o ministério, o mesmo pastor da igreja que põe a mão sobre os enfermos para curar todos eles, faz propaganda de remédio para aliviar dor, para aliviar não sei de quê, fazendo propaganda para arrecadar fundos para a sua igreja. Eu fico pensando como é que o cara tem a cara de pau de vender remédio, de fazer propaganda de remédio em comercial de televisão, como pastor, dizendo que vai melhorar a saúde, que vai melhorar, vai aliviar as dores, vai aliviar o estresse, vai aliviar o mal-estar, vai aliviar isso e aquilo. E ele desafia o povo a estar em suas reuniões de oração para ser curado de tudo que é mal. Na verdade, é porque o homem pensa, e eles, no final de tudo, eles se confundem, porque o homem pensa que o poder que há na igreja é intrínseco do homem, mas não é o poder, é por causa dele, o poder pertence a Deus. Então, a igreja é o povo mais rico dessa terra, é o povo mais poderoso dessa terra, porque sobre ela está derramado a graça do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia superabundante do Senhor está sobre a sua igreja. Então aconteça o que acontecer, levante-se o que se levantar, Deus estará agindo na vida da sua igreja. Aí Paulo diz assim: quem será contra nós? Ou seja,
Quem poderá nos deter? Agora, a pergunta é, até quando nós vamos agir como os que não conhecem a Deus? Até quando nós vamos agir como os que não temem a Deus? Até quando nós vamos resolver os nossos problemas como as pessoas que vivem nesse mundo sem a direção da palavra de Deus? Até quando vai ser assim? Porque Paulo diz, nós temos um Deus que é por nós. Um Deus que é por nós. E se isso parece ser pouco, imagine os seus pecados, imagine as coisas mais feias da sua vida, que Jesus levou sobre si, sobre ele, e colocou lá na cruz, para que você fosse perdoado, para que os seus pecados fossem perdoados. Imagine isso. E aí o apóstolo Paulo vai nos trazer essa lista de situações, de circunstâncias que poderão vir, mas ele coloca isso dizendo, se quando você era pecador, se quando estávamos no pecado, ele nos deu toda sorte de graça, nos deu toda sorte de bênçãos. No versículo 32 ele diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Um Deus que olhou para o seu próprio filho, santo, sagrado, legítimo, e entregou ele para morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo, das bênçãos, da graça de Deus. Se o Senhor que fez isso conosco, Ele não poupa seu filho. Quando o texto sagrado diz, por exemplo, que lá na cruz, quando Jesus expirou, houve trevas sobre a terra, e que estudiosos dizem que tudo isso foi para que ninguém a contemplasse o momento de julgamento que Jesus passava diante do Pai por nossa culpa, assumindo os nossos pecados, assumindo os nossos erros, assumindo os nossos males. Agora, se Deus, o Pai, não poupou nem o seu Filho, fazendo tão amarga cruz, tão cruenta dor, Paulo diz, como Ele não nos dará com Ele e de graça todas as coisas. Agora, sabe de uma coisa, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí nós falamos que nem o mundo, nem o inferno, nem o diabo, nada pode nos deter, nada pode nos parar. Paulo vai continuar dizendo que Ele não somente entregou seu Filho à morte, mas Ele começou a boa obra na nossa vida, e Ele é fiel para completá-la. Ele não deixa a obra pela metade. Eu sou obra das mãos de Deus. Deus me escolheu antes do meu nascimento. Deus me amou antes de nascer. Deus me chamou antes de eu existir. E no dia que o Espírito Santo entrou na minha vida, me convenceu disso. Essa obra de Deus apenas se aperfeiçoa na minha vida. O que o Senhor vem fazendo, o que o Senhor tem feito é aperfeiçoar a obra dEle em mim, é aperfeiçoar a obra dEle na sua vida, é aperfeiçoar a obra dEle em você. E Ele não vai parar a obra que Ele começou, Ele vai continuar essa obra de aperfeiçoamento daqueles a quem Ele chamou, daqueles a quem Ele escolheu para a glória do seu nome. Quando Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode acusar aqueles que Deus elegeu? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é o seu Filho, Cristo, que morreu e que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele morreu, Cristo, Ele morre por você. Não há mais a quem acusar, porque Ele já morreu no seu lugar. Nada pode vir contra você, contra a sua vida, porque Cristo já morreu. Mas ainda,
ele diz não somente que ele morreu, ele diz que ele morreu, mas diz também que ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele passou pela morte, mas a morte não deteve. Ele provou a morte, mas ele não viveu ou não ficou preso à morte. Ele ressurgiu dentre os mortos. Ou seja, o sacrifício dele foi aprovado e foi aceito. No Antigo Testamento, toda a vida houve morte pelos pecados de animais. Eram sacrificados. Os sacerdotes matavam, imolavam os animais pelo pecado do povo. Sabe quantas vezes um bode, um cabrito, um cordeiro ressuscitou? Nenhuma vez. Ninguém nunca levou um cabrito, um cordeiro e trouxe de volta para casa ele vivo, quando entregou na mão do sacerdote. Todas as vezes que o cordeiro era entregue na mão do sacerdote, que ele passava a foice, o cutelo no seu pescoço, ele degolava, ele sangrava até a morte e nunca ressuscitou. Todo cordeiro, todo cabrito que foi entregue na mão do sacerdote para morrer pelo povo, pelos pecados de alguém, morreu e acabou. Nunca mais ressuscitou. Você sabe por que isso? Porque o sacrifício deles não era perfeito. Somente o sacrifício de Cristo é perfeito. O sacrifício de Jesus foi perfeito por mim e por você. Ele não somente morre, mas ele ressuscita. Cristo não somente morreu em seu lugar, mas ele ressuscitou para que você tenha vida com ele. E ele não somente ressuscitou, diz o texto, mas ele está à direita de Deus. E diz o texto que de lá ele intercede por nós. Isso é autoridade. Só quem entra na presença de Deus é quem tem autoridade para isso. Jesus tem autoridade de estar à direita do Pai, interceder por você. Depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele intercede por você. E aí quando pergunta-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a pergunta vem, o mundo, a carne, o pecado, o diabo, quem será contra você? O pecado foi perdoado lá na cruz, o sangue de Jesus perdoa todos os seus pecados. A morte, Cristo já venceu a morte, já ressuscitou dela. O diabo, Cristo já venceu ele, resistiu às tentações, triunfou e entrou na presença do Pai, foi recebido pelo Pai, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno. Agora, para nós concluirmos, para nós chegarmos à conclusão, nada, absolutamente nada, pode resistir, pode se levantar contra você. Porém, há alguém que pode impedir o seu crescimento, que pode impedir você de caminhar na fé, que pode fazer você desistir na caminhada. Só tem alguém, é você mesmo. Só você pode parar, só você pode desistir de caminhar, só você mesmo pode renunciar a bênção, a dádiva de Deus que foi dada a você por intermédio de Jesus Cristo. Mas se nós pudéssemos hoje, colocaríamos um espelho bem grande na frente de cada um aqui hoje à noite, para olharmos assim para ele e dizer assim, para aquele que a gente ia encarar diante do espelho à nossa frente, e a gente ia dizer assim, se Deus é por mim, a gente ia apontar lá no espelho e ia dizer assim, para quem está de frente de nós no espelho, você será contra mim? Nada será contra nós, nada poderá nos deter, nada vai poder parar na nossa caminhada. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e como nós na outra vez que pregamos esse texto, e encerramos aqui com o versículo 1, portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e encerra no mesmo capítulo 38, no versículo 39, ele diz, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nada, nenhuma criatura será capaz ou poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
nada pode nos condenar e nada pode nos separar. Nada pode nos parar, nada pode nos deter, nada pode nos impedir. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. O versículo 37, vamos todos nós, em nome de Jesus, lermos ele para nós orarmos. Vamos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Versículo 37. Vamos juntos, falarmos todos fortes, como aqueles que jantaram hoje à noite. Quem não jantou, faz de conta que jantou também, não tem nenhum problema. Pense no que você vai comer depois do culto, quando chegar em casa, aí já melhora, né? Mas vamos ler com toda a nossa força. Mas, eu vou contar até 3, é melhor, né? Senão vai ficar um atrás do outro. Eu vou contar até 3, quando chegar em 3 a gente começa, tá bom? 1, 2, quando chegar a 3 não. 1, 2, o 3 é mais, viu? Entenderam? 1, 2, mais. Espera aí, gente. Eu já vi que estou com vontade. Eu não sei se é a vontade de ir para casa jantar, comer alguma coisa, ou se é a vontade de ler. Se for a vontade de ler, amém. Se for a vontade de ir para casa, então já vi que vão ler com muita força de qualquer jeito. 1, 2. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Altíssimo. Nós te louvamos, ó Deus, pela Escritura Sagrada. Te louvamos, ó Deus, pelo texto bendito que acabamos de ler nessa noite e em um pouco período de tempo meditar, ó Deus, em parte do que a tua palavra nos traz. Deus, como é tão gracioso, como é tão bom, Senhor, como é tão maravilhoso saber, Senhor, que nós temos um Deus que é tão bondoso, que é tão amoroso, que nos quer tanto bem, que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou a morrer, a morte de cruz, em nosso lugar. E aí Paulo diz, Senhor, que ele não poupará nada, ele não vai poupar, Senhor. O Senhor não poupará nada para fazer o bem aos seus amados, para trazer alegria ao seu povo, para dar vitória à sua igreja, para fazer o seu povo abençoado e feliz. Por isso, Senhor, como diz o versículo que nós acabamos de ler, nós podemos declarar com o apóstolo Paulo: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não somos vencedores por nós, não somos vencedores por causa da igreja que fazemos parte, não somos vencedores por causa da grandiosa fé que alguém possa ter. Somos vencedores por causa daquele que nos amou. O Senhor nos amou, e como é bom saber que nós fomos amados e somos amados do Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, pegue porção bendita da sua palavra declarada nessa noite e encha, Senhor, cada coração aqui de esperança, de fé, de certeza, de convicção, de que se está com o Senhor não vai faltar, de que se está com o Senhor não vai falhar. Se está com o Senhor, vai dar certo. Se esperarmos no Senhor, vai acontecer. Se esperarmos em Deus, a vitória por certo virá. Nós louvamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Irmãos, há um convite da Igreja Congregacional para o próximo dia 26, que é um sábado, na Igreja Congregacional. É um evento do Ministério de Jovens, Adolescentes e Ministério de Louvor, de lá da Igreja Congregacional. Qual o dia da semana? E no dia 30, irmãos, no dia 30 desse mês,
nós teremos um culto em ações de graças aqui na igreja numa quarta-feira. Será numa quarta-feira, um culto de gratidão da escola, de uma turma do Colégio São Miguel. Amém? Então nós estaremos fazendo o culto em ações de graças aqui no dia 30, da escola São Miguel.